Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta sexta-feira, sextou. Já estamos aqui trazendo as informações e notícias do Flamengo para vocês. E a imprensa esportiva de todo o Brasil está de boca aberta com o Flamengo após aquela grande vitória em cima do Palmeiras por 3-0. Mas nessa quinta-feira tivemos a derrota do Botafogo de virada de novo por 4-3 para o Grêmio. E colocou novamente o Flamengo forte na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E aí, meus amigos, você ainda acredita que tem chances de título depois do que vimos na partida contra o Palmeiras? Já chega aqui escrevendo nos comentários a sua opinião. Vamos bater juntos aqui uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Por isso, deixe seu like, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp. Vai aí rapidinho. Compartilha com o seu amigo flamenguista e se você ainda não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte porque aqui todos os dias tem notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Você tá aí tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, para levar o seu filho aí na escola, nós vamos reagir agora. O João Guilherme, tem o Vene Casagrande, tem o Mauro, tem os comentaristas da ESPN Brasil falando sobre essa preparação do Flamengo agora para a partida deste sábado contra o Fluminense e a vitória do Mengão que chamou a atenção da imprensa esportiva. Vamos então para o vídeo de hoje. Final emocionante para este Campeonato Brasileiro, um Maracanã cheio de rubro-negro, numa expectativa de G4, vencendo o vice-líder e agora a 3 pontos da liderança. A gente conhecendo bem essa torcida do Flamengo, né, Lucas Pedrosa? A gente sabe, e com toda razão, que agora o rubro-negro tá naquela expectativa boa de sim brigar pelo título. E eu quero saber de você, Vene Casagrande. Pois não. Você hoje briga pelo título ou por uma vaga no G4? Vamos ver sua humildade. Como você perguntou ao Vene Casagrande e não ao Vene Luiz, eu acho que o Vene Casagrande pensa o seguinte: como o Tite está pensando? Um jogo após o outro, pela irregularidade que o Flamengo vem apresentando. O Flamengo fez uma baita partida contra o Palmeiras, uma partida perfeita. Tanto se a gente for avaliar desempenho individual de todos os atletas em campo, quanto também o grupo, o coletivo. Foi uma partida perfeita. Eu não consigo criticar em nada o jogo do Flamengo contra o Palmeiras. Só que fica a dúvida, será que contra o Fluminense no sábado o Flamengo vai conseguir repetir essa atuação que teve diante do Palmeiras? A gente não sabe. Nem o próprio Tite sabe, porque ele sabe que o time do Flamengo é irregular, é inconstante, e ele está trabalhando para poder melhorar isso. Se vencer o Fluminense no sábado, vencer bem, convencendo como foi diante do Palmeiras, ok. Aí, quem sabe, pode pensar em título. Depende de muitos fatores. Eu acho que o Flamengo, nesse momento, e quando eu digo Flamengo, é comissão técnica, jogadores, é pensar jogo a jogo. De fato, conseguir uma vaga no G4 e aí, quem sabe, no futuro, começar a pensar no título. Agora, o torcedor, ele tem razão, sim, de gritar, vamos brigar pelo título, de pensar no título. O torcedor pode ter essa visão. Agora, o Tite, a sua comissão técnica e os próprios jogadores, eu acho que tem que manter essa linha aí, de pensar jogo a jogo e buscar primeiro uma vaga no G4. Olha só, Fernanda Maia, o Flamengo fez uma baita partida, venceu o Palmeiras e continua na 5ª colocação, se não me engano. Nada mudou. Hoje o Flamengo está fora do G4. Então como que o Flamengo hoje, fora do G4, vai ficar pensando em título, dependendo de uma série de fatores? Eu acho que o Tite está certo e o torcedor também está certo em começar a sonhar e tem que encher o Maracanã no sábado, pressionar, fazer aquela festa que fez diante do Palmeiras também. No encontro das pranchetas, venceu o Flamengo no placar. Venceu o Tite ou muito time do Flamengo? O que você acha? Venceu o Tite e o time do Flamengo. Porque se a gente for parar para pensar um pouco nas características de jogo, eu entendi Gente, é muita flapécia. Olha do seu lado. Vai, continua. Eu entendi Faz carinho, Pedro. Faz carinho. Ele não morde não, Pedro. Eu sei que você tem medo, mas ele não morde não, Pedro. Eu não quero nem papo com ele. Não quero nem papo. Parabéns pra galera aí. Vai, desculpa. Não tem problema não. Você merece hoje. Eu acho que o Tite ele colocou um posicionamento muito interessante, tanto no Pulgar, quanto no Gerson e quanto no Arrascaeta. O Arrascaeta, por exemplo, ele começa o jogo fazendo uma linha perto dos volantes para poder espelhar a formação do Palmeiras e não deixar o Zé Rafael jogar. E o Zé Rafael é um cara extremamente importante nessa saída de bola do Palmeiras. Fora que os pontas, o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha, eles jogaram tanto, mas tanto, que não deu nem tempo do Mike e do Piquerez conseguirem fazer as jogadas que eles conseguem fazer com o Palmeiras de profundidade. Então o Flamengo foi muito forte
forte pelas pontas, anulou o Zé Rafael no meio, depois o próprio Arrascaeta jogou um pouco mais avançado próximo do Pedro, e foi assim, inclusive, que sai a expulsão do Gustavo Gomes. Aliás, não tem nem o que discutir dessa expulsão. O Gustavo Gomes, ele abraça o Arrascaeta e leva o Arrascaeta com o braço. Ah, tava longe do gol. A questão não é essa. A questão é que ele arrastou o Arrascaeta no MMA pelo pode. pescoço. No MMA pode. No futebol profissional, não. E aí é destacar esse posicionamento do Tite, uma dupla de zaga extremamente sólida com o Fabrício Bruno e Léo Pereira. O Mateuzinho, pra mim, fez uma boa partida também. O Ayrton Lucas conseguiu suprir e voltar nessa questão também defensiva muito bem. Enfim, foi um jogo perfeito do Flamengo, Fernando. Eu acho que eu posso falar isso sem dúvida nenhuma. E é um jogo que a gente espera de um grande treinador com um grande elenco. É o casamento perfeito. Então, acho que para o Flamengo ser de fato candidato ao título, ele tem que vencer sábado e vencer dia 23. Aí sim ele lança a candidatura. Agora, tem um dado estatístico histórico que é interessante, que foi até o tema do meu blog lá que eu escrevi na madrugada de ontem para hoje. Nessa altura do campeonato de 2009, que é o título que mais se assemelha, né, em termos de disputa com esse ano, né, o campeonato que mais se assemelha, o Flamengo estava a 6 pontos do líder, que era o Palmeiras, na 32ª rodada. O Flamengo tem 32 jogos, então eu estou contando que ele está na 32ª. O Palmeiras tem 33, mas o Flamengo tem 32. Em relação ao líder, ela será igual ou melhor do que era em 2009. A questão é, repetir o que aconteceu em 2009 é difícil. E em 2009, o Flamengo não venceu todos os jogos. Na 32ª rodada, perdeu para o Grêmio Barueri, depois voltou a vencer. Mais adiante, quando era para assumir a liderança, empatou com o Goiás no Maracanã 0-0. Mas aí o São Paulo também tropeça, o Flamengo ganha do Corinthians, vira líder e na última rodada é campeão. São Paulo tropeça no próprio Goiás. Exatamente, na rodada subsequente. O Goiás tirou ponto dos dois, que aí o São Paulo já era líder, o Palmeiras já tinha caído. E o Flamengo estava ali brigando já com o São Paulo e o Inter chegando, que também chegou com chance na última rodada. Então, se você usar 2009 como paralelo, perfeitamente possível. A questão é que 2009 foi um negócio muito raro. Então não dá para achar que aconteceu, vai acontecer de novo. Especialmente porque o Flamengo tem que vencer seus jogos. Se vencer todos os seus jogos, dificilmente não será campeão, na minha opinião. Mas quem me garante que esse time vai vencer todos os jogos? Não dá para confiar. Não dá para confiar. O jogo de ontem, infelizmente, para o rubro-negro, ele não foi a regra, ele foi a exceção. Mas existe um aspecto também importante, que é o fato de o time estar diferente, o técnico é novo, encontrando outro formato, os jogadores correndo muito, todo mundo participando muito, né? E o que resultou nessa vitória indiscutível, né? Acho que ninguém está questionando. Tem controvérsias, né, Mauro? Porque eu vi chamadas aí falando que o Palmeiras tropeçou, né? Mas enfim, Ô Mauro, antes de eu ler o superchat, só fazer uma pergunta, porque você está falando de ganhar todos os jogos. Você acha que essa data FIFA, que ajudou muito o Tite nesse começo, né? Porque o próprio Tite fala ontem na coletiva que usou essa data FIFA para poder fazer alguns ajustes no time. Você acha que agora que o Flamengo vem de uma vitória contra o Palmeiras, principalmente se o Flamengo conseguir uma vitória contra o Fluminense no próximo sábado, essa data FIFA pode dar uma atrapalhada? Porque aí só pega o Bragantino, não tem jogo na semana subsequente, não tem no fim de semana, só na outra quinta-feira. Ou seja, é quase 2 semanas paradas. Ou você acha que, como o Tite chegou há pouco tempo, pode ajudar ainda mais o Flamengo? Para ele é bom. Para ele é bom. Quanto mais tempo ele tiver para treinar, mesmo que ele não tenha todos os jogadores, acho que é bom. Recupera jogador, coloca em forma quem está machucado. Por exemplo, o Arrascaeta, eu não vi a convocação do Uruguai, se já saiu, se ele foi convocado. Né? Eu não sei nem se ele vai ser convocado, porque ele foi reserva no último jogo. Não sei o que o Bielsa está pensando em relação a ele. O caso do Arrascaeta não vai ter solução no curto prazo, mas tem que ser resolvido isso. Ontem jogou pra caramba. Mas, quando chega no segundo tempo, ele sai. Não aguenta jogar uma partida, não é possível, gente. Que o Arrascaeta, com 29 anos, não seja capaz de jogar uma partida inteira, em condições atléticas aceitáveis. Isso tem que ser resolvido, mas não vai ser resolvido agora. Se ele não fosse convocado, seria ótimo, para fazer até um trabalho específico com ele, imagino eu, né? Sendo convocado, isso não vai acontecer. Mas eu acho que é bom, para ele é bom. É tempo para parar, pensar, estudar adversário. Chegou muito pouco tempo. Para o técnico que sabe arrumar uma equipe, o tempo de treinamento sempre é útil. E ontem ele mostrou que o Tite é muito bom, né? Ele sabe arrumar uma equipe. A Copa do Mundo foi decepcionante, as Copas. Até porque ele é bom, então se esperava mais dele do que ele fez. Ele fracassou, ele não foi bem. E ontem, você vê que o Flamengo ontem foi um time que aproveitou muito fragilidades do Palmeiras. Não foi o time de fazer pressão alta lá em cima. O Flamengo não consegue jogar assim, gente. Não tem condição física para jogar pressionando muito tempo no campo do adversário.
Então esse é um outro ponto importante. Eu acho que ele adaptou bem. O Flamengo ontem, no primeiro tempo, teve menos posse de bola que o Palmeiras. O Flamengo atraiu muito o Palmeiras. O primeiro gol é o quê? Uma transição muito rápida. Gerson, Pulga, Pedro, gol. E o segundo gol... Também, né? E o segundo, uma conexão do Rossi com... Outra vez o Rossi com os pés, já tinha ido bem contra o Fortaleza no início da jogada do primeiro gol. Agora melhor ainda que ele faz a conexão com o Cebolinha já lá na intermediária de ataque. E o Cebolinha faz o cruzamento para a Arrascaeta entrar no meio ali da defesa e fazer o gol de cabeça, né? Então, ontem, por exemplo, o Luiz Araújo foi o que mais desarmou. Trabalhou muito mais defensivamente do que ofensivamente. Qual foi a grande jogada ofensiva? Não teve grandes jogadas ofensivas, mas ele ajudou pra caramba. Ele trabalhou muito para recuperar a bola, voltou, marcou. Como já tinha naquela jogada até que o Fortaleza pediu falta, que para mim não houve. Obrigado muito pela bola naquela jogada do primeiro gol lá no Ceará, no domingo. Então você vê que ontem houve participação. Os pontas trabalhando muito sem bola. O Gerson, no primeiro tempo, foi um dos que mais desarmou junto com o Luiz Araújo. Né? Começou até mal, depois ele entrou mais no jogo. A jogada do primeiro gol é o Gerson que faz o passe para o Pulga, e o Pulga aciona o Pedro. Talvez se fosse o Thiago Maia, trocasse para o lado. Então eu mesmo, que tenho um receio enorme do Gerson como segundo volante, ontem, de fato, ele jogou bem. E qual é o meu receio? Não é a condição técnica do Gerson, tampouco a condição atlética. Ele é um cara muito forte. Ele pode jogar ali. A questão é a concentração no jogo e a maneira como se dedica ao jogo. Se ele for disperso, como ele tantas vezes, não adianta. A mesma coisa a Arrascaeta. Ontem estava todo mundo ligado. O Tite fez todo mundo correr, botou todo mundo para jogar de uma maneira intensa. Claro que o jogo e o adversário motivam. A questão agora é, todo jogo é contra o Palmeiras, ou contra um grande adversário. Tem que olhar assim. Agora, por exemplo, o Fluminense. Pô, vocês não querem ganhar do Fluminense, campeão da Libertadores, cara? Ao gosto do Flamengo no Campeonato Carioca? Não querem ganhar. Então tem que entrar com o mesmo espírito, com a mesma concentração. E depois o Bragantino no dia 23. Aí depois o América, que vai ser um Uberlândia. Porque o jogo do América, você tem que contar o seguinte: se for no lugar do América, não tem que querer desejar nada no campeonato. O América está rebaixado já. Basta o empate do Maracanã no turno, que foi quase uma derrota. Vergonhoso. O Flamengo vencendo o Fluminense e o Bragantino, ele terá 12 pontos em 4 jogos, porque ele ganhou do Fortaleza. E aí, se ele ganhar do América, eles seriam 15 pontos. 100% em 5 jogos foi o que devolveu o Palmeiras à briga. Foram 5 vitórias seguidas. Essa tem que ser a meta do Flamengo. Para a partir daí você olhar a classificação, e aí vai ter ainda Atlético Mineiro, vai ter ainda São Paulo, vai ter Cuiabá, né? Então, eu acho que o Flamengo tem que vencer esses jogos. Nem com relação a título, para se fixar entre os 4 primeiros, coisa que ele não tem hoje. E a partir daí, passa a ter chance real de ser campeão brasileiro. Ontem, por exemplo, já vi gente falando: o Flamengo não precisa do Gabigol ou do Bruno Henrique. Bem, do Gabigol, do jeito que está, não precisa, ninguém precisa, porque ele é praticamente uma peça nula, né? Ele não consegue fazer nada há algum tempo já. Só ele parece que não percebe isso, o que eu acho lamentável, né? Um jogador da importância dele cair tanto e não ficar incomodado, porque ele não parece incomodado, né? Nem com a reserva, sabe? De entrar em campo, de estar melhor. Eu vou treinar pra cacete quando eu entrar em campo, cara. Eu vou jogar 10 minutos, mas eu vou mostrar que eu tô aqui, não. Ele parece acomodado com a reserva. Ele entra. O que aconteceu ontem? Nada. Não acontece nada. Até correu ontem. Tentou fazer ali um pivô e tal, mas você percebe que está muito abaixo. Está muito abaixo. O Bruno Henrique acho que é outra história. Ele foi mal contra o Grêmio, ele foi mal contra o Santos, foi até expulso de maneira tola, pegou 2 jogos, mas o Bruno Henrique tem um histórico recente e excelente, cara. Foi o cara que em vários jogos aí importantes, era o único que, um dos poucos, aliás, o único não, mas um dos poucos que estava sempre lutando, fazendo gols, participando do jogo, jogando com dedicação, com raça, um jogador diferente. E se o Flamengo está na briga hoje, Mauro, é porque ele decidiu vários jogos. Botafogo, por exemplo, ele decidiu jogos também, né? Exatamente. É ali que começa a derrocada no Botafogo. Então a gente não pode ignorar isso. O Bruno Henrique, ele foi mal nesses jogos. Agora, ele volta para o time? Eu acho que não. E por que não? Primeiro, porque ele não faz bem aquele papel que cabe agora ao Cebolinha, que é um jogador que atua pelo corredor esquerdo. O Cebolinha até gosta de trazer a bola para o meio, mas ele prioritariamente jogou por ali, voltando, fechando espaço, marcando. O Bruno Henrique é um jogador que não tem esse poder de marcação, e ele não pode jogar tão preso ali na lateral do campo. Eu acho que ele vai ser opção para o segundo tempo, contra o Fluminense. Ele e o Gabriel. Acho que ele não vai mexer nessa estrutura porque está funcionando. E como o time fisicamente deixa a desejar, ele não tem volantes também. O único volante que ele tem agora que volta é o Thiago Maia, que está numa péssima fase. Vídeo o passe errado na origem do primeiro gol do Santos há 8 dias. Então, eu imagino que ele falou: não vai mexer nesses pontos, porque o time está compacto, está brigando, está marcando, está trabalhando.
e o Bruno Henrique acho que vai ser opção. Mas vai jogar, vai entrar durante o jogo, vai entrar em outros jogos, cada jogo é uma história, entendeu? Tem que ter elenco. Ontem mesmo o Palmeiras, se você olhar para o Palmeiras, por culpa do Palmeiras mesmo, os reservas que entram já acontece já há algum tempo com o time. São garotos, porque o Palmeiras não se preparou, não contratou. Nada contra ter os garotos, mas você não pode deixar que tudo seja os garotos que vão resolver. 3, 4 meninos vão resolver, mais o Hendrick, que é outro menino. Não. Uma coisa é entrar 1, 2 meninos ali no meio de um grupo formado para tentar acrescentar algo. Agora você vai de cara e bota 2 meninos no intervalo, tem mais um que entra na zaga quando o zagueiro é expulso, peraí, mais um que foi titular. Então você tem 4, 5 garotos em campo, eles que vão resolver. Eu acho que essa responsabilidade não pode ser dos meninos, a não ser que você não tenha opção nenhuma. E o Palmeiras, me parece, deve ter caixa para contratar, porque vendeu muito bem alguns jogadores, né? Então, aí é a opção do Palmeiras. O Flamengo tem elenco. Tem elenco, jogadores em baixa, jogadores que cansaram a torcida, ficou sem paciência com alguns deles, com muitos deles, mas também tem elenco. Então você tem ali jogadores de qualidade que entram. O Bruno Henrique vai ser, acho que, uma opção nesse jogo contra o Fluminense sábado, provavelmente. Esse time atual, outra coisa, você comparar o Flamengo com a história recente que tem, com o tamanho que tem, com a rivalidade que tem com o Palmeiras. É campeonato à parte. É à parte. Pro Flamengo ontem, era um campeonato à parte. E ele entrou para jogar um campeonato à parte, que o devolveu para o campeonato em que ele queria, obviamente, ainda estar na disputa como está, e está muito forte. Psicologicamente, ontem ele ganhou um foguete, sabe? Ele disparou como um foguete. Pode não ganhar, mas ele vai encher o tanque do Flamengo, faz uma viagem daqui para Plutão sem escala. 3 jogadores que foram as formiguinhas ontem, e que jogaram muito bem. O Pulgar, o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. E aí Bruno Henrique não jogou. Bruno Henrique não, Everton Cebolinha. E aí eu tenho que fazer uma comparação com os caras que em tese são titulares nessas posições. O Bruno Henrique teria feito o trabalho que o Cebolinha fez ontem? Acho que não. O Gabriel teria feito o trabalho que o Luiz Araújo fez ontem, de recuar para fazer linha de 5. Mas o Gabriel não joga aberto, ele é reserva. Mas aí ele, com o Sampaoli, por várias vezes ele jogou pelo lado direito. Várias vezes. Não, o Gabriel é reserva do Pedro. Quem joga aberto pelo lado direito no time do Flamengo é o Everton Ribeiro. Que não tá jogando, que entrou ontem no segundo tempo. Você vai perguntar se alguém faria o que o Luiz Araújo fez? Tudo bem, pode ser o Everton Ribeiro. Faria aquele trabalho? Eu acho que não. Eu acho que não. O Thiago Maia faria o que o Pulgar fez ontem? Não. O Pulgar jogou demais. Jogou demais. Então, assim, o espírito ontem, espero que a mobilização continue, que passa muito por ela, passa muito pelo espírito do Flamengo ontem, né? A gente já desceu o cacete aqui no programa em relação à apatia e ao comodismo de alguns jogadores do Flamengo. Ontem isso não apareceu. Muito pelo contrário. O Flamengo foi um time trabalhador ontem. E tem, como você bem disse, qualidade técnica para decidir no momento em que teve uma oportunidade em que era pior do que o Palmeiras em campo. Né? Quando ele faz 1-0, o Palmeiras era melhor. Palmeiras é melhor. E aí na qualidade técnica, marcação aliada à qualidade técnica, a capacidade dos jogadores. O Pulgar descola o lançamento, o Pedro, que é um belo centroavante, entra na cara do gol e não perdoa. O Pulgar encontra uma avenida. É aquilo que eu falo. 3 zagueiros dá nisso, meu companheiro. 3 zagueiros dá nisso. Você pode perder meio campo. Ele encontrou uma avenida, caminhou por essa avenida. Os 3 zagueiros estavam espaçadíssimos. Você tem 3 zagueiros, você não pode deixar eles espaçados. Por que estava espaçado? Porque não existia um lateral, era um ala. O Mike estava mais à frente, o Gustavo Gomes estava abrindo. Então houve um espaçamento. O cara que estava no meio, que era o Luan, não conseguiu prever. Não sei se prever a palavra correta. A entrada em diagonal do Pedro, o passe foi perfeito, na saída do gol ele fez o gol. Mas você concorda que era previsível? Porque o Flamengo só tinha um atacante de área contra 3 zagueiros. Então tava na cara que o cara que ia receber uma bola num passe mais... Não, era o Pedro. Então você tem que marcar o Pedro. E 3 não conseguiram. Exatamente. Ou seja, é um sistema defensivo do Palmeiras com problema. Certo? O problema é você estar bem, como disse o Facincani, bem distribuído em campo. O problema do sistema defensivo é que nesses 2 jogos, contra o Botafogo e contra o Flamengo, tomou 6 gols. É um time que não costuma tomar gol, né? Fala, João! E eu vi ontem no Maracanã uma grande vitória do Flamengo. 3-0 diante do Palmeiras, com 2 gols de Pedro e 1 de Arrascaeta. E foi uma amostra
do que pode ser o Flamengo de Tite. Muito forte na marcação, sólido na defesa, intenso o campo todo e com a qualidade técnica que os jogadores do Flamengo têm. E uma nova formação está surgindo. Pulgar está virando o pilar do Flamengo de Tite. E Luiz Araújo e Cebolinha estão ganhando espaço. Aliás, o Tite está ressuscitando o Cebola. E no primeiro encontro entre Abel e Tite, as recordações para o técnico português não são boas. Ele levou um nó tático. E já aviso logo, o Flamengo vai sim ao mercado, o Flamengo tem nomes mapeados, nomes que estão na mira já, a gente repete, fala do De La Cruz, já a gente vai falar sobre ele, porque ele interagiu numa foto do Arrascaeta. O De La Cruz é um jogador que o Flamengo quer e vai tentar novamente nessa próxima janela de transferência. Mas antes de falar do De La Cruz, Arrascaeta, vamos falar do Gabigol, galera, porque é o seguinte, o Gabigol fará um tratamento paralelo na data FIFA. Enquanto os clubes do futebol brasileiro vão parar para acompanhar aí a próxima data FIFA, a seleção brasileira vai encarar Colômbia e Argentina nessa data FIFA, o Gabigol, que teve diagnosticado uma inflamação na coxa, vai fazer um tratamento especial durante esse período. O objetivo é para o atleta não desfocar o Flamengo na reta final da temporada. O atacante, o camisa 10, ele programou com o clube carioca um tratamento de recovery durante a pausa entre os dias 13 e 21 de novembro, por conta, repito, da data FIFA. Então, o Gabigol, que está focado aí nessa recuperação da forma física dele, de fato, ele vem deixando a desejar. Não sei se é por conta dessa inflamação na coxa, tá? Não sei mesmo. Inclusive o Tanuri, que é o médico do Flamengo, responsável pelo departamento médico do Flamengo, ele disse o seguinte ontem, em entrevista coletiva: o Gabriel tem entesopatia, é uma lesão de sobrecarga nos adutores. Já tínhamos diagnosticado e feito uma previsão de tratamento no fim do ano com pequena intervenção de medicina regenerativa, com o uso de ortobiológicos. Víamos controlando a lesão, em alguns momentos sente mais dor, em outros momentos está assintomático. Diante de tudo isso, faltando 6 jogos, a gente optou por tratá-lo e fazer o procedimento no fim do ano. Então fica aí a informação para vocês sobre Gabigol. Espero que ele se recupere logo desse problema físico aí, que eu não acho que seja o principal motivo para ele ter caído de rendimento. Acho que é uma série de fatores, uma combinação de fatores aí que faz com que Gabigol caia de rendimento. E hoje, gente, sem sombra de dúvidas, ele é reserva no time do Tite, o treinador do Flamengo. Mudando de assunto, vamos falar de estádio, porque é o seguinte: nesta quinta-feira, o presidente da Caixa Econômica Federal, que se chama Carlos Vieira, falou em entrevista ao jornal O Globo sobre um possível estádio do Clube Rubro-Negro. Carlos Vieira explicou que ainda precisa estudar o projeto do Flamengo e citou que uma parceria público-privada, que é a famosa PPP, seria uma boa opção para ambas as partes. Abre aspas: se for rentável para a Caixa, vamos fazer. O Flamengo é um expoente do esporte brasileiro. Podemos fazer uma PPP, que é a parceria público-privada, por exemplo, mas preciso entender melhor o projeto. Um negócio privado é sempre bem-vindo se for bom para a Caixa Econômica Federal, disse o presidente da Caixa, Carlos Vieira. Lembrando que esse assunto aí de construção de estádio no Flamengo é algo que está se estendendo. O Flamengo tem esse desejo de construir há muito tempo, e o local que o Flamengo tem desejo é lá no gasômetro, na verdade no antigo gasômetro, né? Contudo, o fundo imobiliário dono do terreno é administrado pela Caixa. Por essa questão, o Clube Carioca precisa de um acordo com a instituição. É um assunto que está se estendendo, repito. Eu acho até que no próximo ano, que é ano eleitoral, o Rodolfo Landim vai explorar muito bem esse assunto aí, porque é algo que ele pode explorar. Eu penso o seguinte, gente: o Flamengo é dono do Maracanã? Não, não é. O Flamengo se sente em casa do Maracanã? Se sente. Mas o Flamengo tem que ter um estádio para chamar de seu. Eu acho que só falta isso para a instituição Flamengo ficar completa. Tem títulos, uma história linda, bacana, ídolos, mas não tem um estádio próprio. Eu sou a favor do Flamengo continuar jogando no Maracanã, mas tem que construir um estádio só para dizer, é o estádio próprio do Flamengo. É o meu estádio. Eu acho que falta isso ao Flamengo.
E lembra que a gente falou do De La Cruz no começo do vídeo? Vamos falar agora sobre ele. O De La Cruz, que está na mira do Flamengo, é um jogador que o Flamengo tem muito interesse em contratar na próxima janela de transferência, jogador do River Plate, da Argentina, da seleção uruguaia, parceiro do Arrascaeta de seleção, e o Nicolas De La Cruz, ele comentou numa foto do Arrascaeta, o Arrascaeta postou uma foto pós-jogo ali contra o Palmeiras, inclusive o Arrascaeta fez um belo gol, jogou muito bem, isso tem que ser dito, parabéns ao Arrascaeta, está evoluindo fisicamente, sempre falo, se ele evoluir fisicamente, esquece, o Arrascaeta é craque, gente, ele é gênio da bola, só que quando pesa a parte física, ele não consegue render, e ele rendeu muito bem, postou uma foto lá, e o De La Cruz foi e comentou, claro, goleador, quem diria, hein? Imagina essa dupla vestindo a camisa do Flamengo. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo futebol do De La Cruz, sou fã mesmo, sou fã. Às vezes eu paro, sento para ver um jogo do River Plate, por exemplo, só para ver o De La Cruz jogar. Eu acho que ele tem a cara do Flamengo, bom de bola, habilidoso, inteligente, brigador, raçudo. Acho que a camisa do Flamengo ia cair muito bem no De La Cruz. Vocês acham? Discordam? Enfim, podem comentar à vontade. Lembrando que, por falar em De La Cruz e contratação, Flamengo também planeja uma pré-temporada fora do Brasil, lá em Orlando, nos Estados Unidos, e quer jogar um amistoso contra o time do Messi. É isso mesmo. A ideia é fazer primeiro uma preparação aqui no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, depois embarcar para os Estados Unidos para fazer essa turnê aí. Eu me amarro nessa ideia. Por quê? Isso é o famoso alavancar a marca, internacionalizar a marca. Eu, quando fui a Orlando, por exemplo, o time do Fluminense estava lá, porque estava participando daquela Copa Mickey, enfim. Cara, assim, é sensacional, porque todo mundo, eu vi vários americanos na ocasião comprando camisa do Fluminense, sabe? Isso é bacana demais. E eu acho que todo clube tem que fazer isso, sim, internacionalizar a marca, expandir um outro nicho, sabe? Então eu acho que o Flamengo está certo, acho bacana, claro, sem pôr em risco a preparação para a temporada. A preparação para a temporada é sempre o primeiro lugar, mas se o clube entender que dá para fazer os dois, sem nenhum problema, muito pelo contrário, eu super apoio. Eu falei que o Arrascaeta foi bem, lembrando que o time do Messi é o Inter Miami, tá? Não mencionei aí, mas não custa nada mencionar, embora muita gente saiba, mas alguém pode estar assistindo ao vídeo e não saber. Inter Miami hoje é o time do Messi, inclusive um dos donos é o nada mais nada menos que David Beckham, é isso mesmo. Mas vamos lá, eu falei que o Arrascaeta foi bem contra o Palmeiras. Outro jogador que fez novamente uma boa partida foi o Luiz Araújo, e segundo o SofaScore, ele ficou 76 minutos em campo, foi o primeiro do jogo em ações defensivas, 8, e ainda deu 4 desarmes. Primeiro do time em duelos ganhos, 7 de 12. Segundo do time em cortes, foram 4. E bolas recuperadas, 5. Acertou 54% dos passes. Isso quer dizer, de 31 passes, ele acertou 26. Gostei bastante do futebol do Luiz Araújo. Mas se eu tivesse que eleger o melhor em campo, esse melhor em campo seria Everton Cebolinha. Palmas para a partida que ele fez ontem. A melhor partida dele com a camisa do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Jogou muita bola, foi muito importante na parte ofensiva, não fez gol, é bem verdade, mas deu uma assistência primorosa para o Arrascaeta, a começar pelo domínio dele na bola, ajudou na parte defensiva, porque tanto o Luiz Araújo quanto o Everton Cebolinha, quando eles estavam sem a bola, eles tinham que recuar para ajudar na marcação no meio campo, e eles ajudaram bastante, tanto é que eu mencionei aqui que o Luiz Araújo fez várias roubadas, vários desarmes, eles ajudaram muito, correram muito, mas o Cebolinha, na minha opinião, se destacou mais aí, mesmo não fazendo gol, eu vou dar o prêmio de melhor em campo para o Everton Cebolinha. E já aviso logo, falei mais cedo no SBT Sport Rio, vou repetir aqui. Para mim, hoje o Bruno Henrique é banco para o Everton Cebolinha e o Thiago Maia é banco. Se o Tite cometer o erro de botar esses dois novamente de volta ao time, o time vai perder intensidade. O Flamengo jogou bem contra o Palmeiras porque teve intensidade. E teve intensidade porque botou jogadores que estão com intensidade. A verdade é essa. O Bruno Henrique hoje não está com intensidade. O Thiago Maia nem se fala. O Thiago Maia não tem nenhum motivo para o Tite botar o Thiago Maia de volta no time. O Gerson, ele foi bem como segundo volante, algo que não estava indo bem, porque ele jogou ao lado do Pulgar. Se não fosse o Pulgar, o Gerson não iria bem. Reparem só, toda vez que o Gerson joga de volante ao lado do Thiago Maia, ele não vai bem. Por quê?
O Thiago Maia não é um cão de guarda igual o Pulgar é. E o Pulgar, o Gerson e o Pulgar, eles trocam a todo momento. Um joga de primeiro volante, outro de segundo volante. E eles ficam alternando. O primeiro gol ontem do Flamengo saiu por quê? Porque o Pulgar quebrou a linha do Palmeiras dando um passe absurdo para o Pedro. Com o Thiago Maia isso não acontece. O Thiago Maia só dá passe para trás. E isso dificulta o desempenho do Gerson. Eu acho que o Tite tem que manter esse time titular. Mateuzinho na lateral direita, fez uma boa partida. A dupla de zaga, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas na lateral esquerda. Eventualmente pode botar o Felipe Luiz, que para mim não vai comprometer. Meio de campo, Pulgar, Gerson, Arrascaeta. De um lado Cebolinha, do outro lado Luiz Araújo e o centroavante Pedro. Essa é a minha opinião. Você acha diferente? Concorda comigo? É isso daí, nação. Tá aí então a imprensa esportiva falando sobre a vitória do Flamengo em cima do Palmeiras e também aí sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Fluminense. E agora, meus amigos, o Botafogo perdeu, hein? Perdeu a partida para o Grêmio e o Flamengo aí tem a oportunidade de poder chegar junto no Campeonato Brasileiro. Essas são as próximas partidas aí do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Nesse sábado o Flamengo já vai enfrentar o Fluminense. O Fluminense que recém ganhou a Libertadores da América. Ainda tá meio que de ressaca do título, né? E vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Maracanã vai estar lotado e o Flamengo precisa da vitória para continuar na briga do título do Campeonato Brasileiro. Isso porque, um detalhe importante é o seguinte, é que o Flamengo, depois da derrota do Botafogo para o Grêmio, o Flamengo abriu podemos dizer que abriu o leque para poder disputar esse título. Se o Flamengo vence o Fluminense e vence também o Red Bull Bragantino, o Flamengo entra de forma muito agressiva para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Claro que ainda faltam 6 jogos, tem uma combinação de resultado, mas nesse exato momento o Flamengo está a 3 pontos atrás do Botafogo. Olha só, vamos ver aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem 59 pontos com 32 jogos. Nesse momento ele está com o mesmo número de jogos que o Flamengo. O Grêmio tem 59 pontos também com 33 jogos. Palmeiras 59 com 33. Bragantino 58 com 32 jogos. E o Flamengo com 56 pontos com 32 jogos. Meus amigos, o campeonato está em aberto e nesse momento podemos dizer que vai pegar fogo daqui para frente, porque o Botafogo vemos que não está conseguindo render, são 4 derrotas consecutivas, praticamente está jogando o título que estava nas mãos dele no lixo. E agora vamos ver o que vai acontecer com o Flamengo. Escreva aí nos comentários a sua opinião. E aí, para você, tem chance para o Flamengo ser campeão? O que o Flamengo precisa para disputar esse título e se tornar o campeão brasileiro de 2023? Escreva nos comentários. Muito bom dia, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo.